Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar a sequência de aulas sobre estatística para o ensino médio. Nossa primeira aula será sobre médias. Então, hoje vamos falar somente de médias. E nas aulas seguintes, os demais temas. A média mais comum que nós temos, inclusive que usamos até sem esse nome, é a média aritmética de uma série de valores. Né? Vamos começar problematizando com essa situação. Olha, aprovação em uma disciplina, se você precisa fazer 3 provas, então Li, o nosso estudante, obteve as notas 4 e 5 nas 2 primeiras avaliações. Então, nossa pergunta é, sabendo que para ser ele aprovado ele tem que tirar nota 6, qual que é a menor nota que ele pode tirar nessa terceira avaliação para que ele seja aprovado? Então, primeiro, a média aritmética simples, a expressão de cálculo dela é essa, ou seja, você faz a soma de todos os termos, no caso aqui nós colocamos avaliações, dividido pelo número de termos que você somou. Então, nesse caso, veja bem, como a média final vai ser 6, ela está aqui, a nota na primeira prova é 4, a nota na segunda prova é 5, e nós precisamos saber qual que é a nota na terceira avaliação. Como, tudo dividido por quanto? Por 3, porque são 3 avaliações. Passamos esse 3 multiplicando, então fica 18 igual a 9, né? Mais A3, passa o 9 para o lado de lá, e já invertendo o termo para ficar pronto, ou seja, nosso estudante Li precisa tirar 9 na terceira avaliação para ele poder ser aprovado nessa disciplina. Entretanto, essa conta que nós fizemos foi a conta de média aritmética simples. Só que em vários casos, vocês podem ter casos aí no cotidiano de vocês, nós usamos, não é uma média aritmética simples, nós usamos uma média, deixa eu voltar aqui, nós usamos uma média ponderada, ou seja, uma média que possui pesos. Vamos imaginar a seguinte situação. A primeira prova, o professor falou que tinha peso 2, a segunda, peso 3, e a terceira, peso 5. Então vejam, ó, cada prova tem uma importância. Aqui a gente considera que essas provas têm importâncias diferentes, ou seja, a última prova tem um peso maior, ela é mais importante. De um modo geral, você vai fazer a conta da média ponderada multiplicando o peso de cada avaliação vezes a nota obtida nela. Soma todos esses termos e divide pela somatória, né? Isso aqui é só um símbolo de somatória de todos esses pesos. Pronto. Então, como é que ficaria o nosso caso? Mais uma vez, a média final para aprovação é 6. Agora, a primeira avaliação tinha um peso 2 e uma nota 4. Na segunda avaliação, tinha um peso 3 e a nota foi obtida pelo Li, foi 5. Então, na terceira avaliação, peso 5, a nota A3 é o que nós queremos saber. Então, procede-se a soma dos pesos aqui embaixo, ó, que dá 10, passa esse 10 multiplicando 6, isso dá 60. Lá em cima, os termos somados dão 23, né? Mais 5A3, ficou do lado de lá. Subtrai isso, tira 23 de 60. Você vai ficar com 37, é igual a 5A. Invertendo os termos e fazendo essa divisão, você vai chegar que o A3 é 7,4. Ou seja, nessa situação de médias ponderadas, como essa prova 3 tem um peso maior, o Li pode tirar uma nota menor. Lembre-se, a nota lá na média simples era 9. Aqui ele pode tirar uma nota menor, que é 7,4. Ok? Para a gente trabalhar um pouquinho mais com isso, existe um aplicativo
lá no nosso portal NOAS, que se chama Estatística Visual. Então, se você está em casa, você pode acessar aí www.noas.com.br, lá no menuzinho de busca, e comece a escrever estatística, você já vai ver esse aplicativo Estatística Visual. Vamos tentar enxergar o que nós conversamos lá aqui. Primeiro, então, se eram 3 provas, ou seja, eu vou lançar uma prova, um bloco de valor 4. A segunda prova, vim aqui no inserir, foi uma prova de valor 5. E o que nós percebemos? Se o Li tirar 9 na última prova, o que o aplicativo nos responde? Olha, ele pode tirar 6 aqui, que vai dar certo. Ok? Agora, e como é que fica a situação da média quando a gente chama ela de ponderada? Por que a gente chama ela de pesos? É engraçado, né? Exatamente por pesos mesmo. Nós precisamos entender que média é como se fosse um ponto de equilíbrio entre esses blocos todos que estão aqui. Por isso que é uma medida de tendência central, como o pessoal gosta de falar. Ela sempre vai estar equilibrando essas questões. Então vamos aqui embaixo, aproveitar que tem outro aqui, vamos fazer assim, ó. Se vocês se recordam, a primeira avaliação tinha peso 2. O que é isso, ter peso 2? Na verdade, é como se você pegasse uma nota 4 e aplicasse ela 2 vezes. Isso é peso 2. Ela vale por, como se fossem 2 provas, tirou 4. Na prova que ele tirou 5, ela tinha peso 3. Então, nós vamos colocar aqui peso 3. E o que nós percebemos? Que para a média final ser 6, naquela prova que valia peso 5, né, ele tinha que tirar 7,4. Aqui no aplicativo nós não temos condições de trabalhar com números decimais. Mas veja bem, se eu colocar aqui um valor 7 e 5 bloquinhos com esse valor 7, vocês estão vendo que a média já está bem próxima ali, a média já deu 5,8. Então a ideia visual é essa. Quanto mais blocos eu tiver para o lado de cá, mais essa média vai deslocar. Ou seja, se eu vier... E o contrário também, né? Olha o que vai acontecer. Se eu vier aqui e tirar bloquinhos, é só clicar no bloquinho que ele exclui, tá? Tirar bloquinhos, o que está acontecendo com a média? Visualmente falando aqui, ela está se deslocando para a sua esquerda. Por quê? Porque aqui está ficando mais pesado. Agora, se eu tirar esses bloquinhos de cá, a média vai se deslocando para a direita. E se finalmente eu chegar na mesma situação anterior ali, agora é 7, a média anda para lá. Se eu tirar esse aqui, ela vai variando. Ok? Então, o aplicativo Estatística Visual nos ajuda a enxergar o comportamento da média conforme nós temos valores com pesos diferentes entre outros. Então, aproveite e use-o lá no portal do NOAS. Voltando à nossa aula, então, existem outras médias. Então, além da média aritmética, a mais comum de aparecer, existem também mais 2 médias que seria interessante nós trabalharmos aqui. Primeiro é a média geométrica. Né? O que é a média geométrica? Ao invés de você fazer a soma dos termos e dividir pelas suas quantidades, nós vamos fazer o produto de todos os termos, extrair da raiz enésima, ou seja, de quantos termos nós tivermos. É quase como se fosse achar um número que, se todos fossem iguais, esse produto daria exatamente o mesmo número. Então, vamos pensar no nosso Li, na avaliação, e suponho que o professor do Li, lá no primeiro dia de aula, citou assim, olha, pessoal, nós vamos trabalhar com média geométrica dessas 3 provas. Então, para o Li ser aprovado, ele precisa tirar 6. Na primeira avaliação, ele tirou 4. Na segunda, ele tirou 5. Né? Vamos elevar ambos os membros aqui da igualdade à terceira
para poder extrair aquela raiz cúbica ali. 6 a terceira é 216. 5 vezes 4 é 20 vezes A. 216 sobre 20. O LI, pessoal, vai precisar tirar 10,8 para ser aprovado. Ou seja, se a avaliação vale 10, o LI não vai conseguir ser aprovado. Então, a média geométrica, ela geralmente, para valores iguais de termos, ela dá um valor de média menor um pouco. Ou no terceiro termo precisa ser um valor maior. A média geométrica também tem uma situação bem interessante. Como você trabalha com produtos, o aluno nunca pode tirar 0. Se ele tirar 0 numa das avaliações, ele já está reprovado na disciplina. Ainda tem um outro processo que pode ser usado, chamada de média harmônica. Média harmônica é calculado como sendo o inverso da média dos inversos de cada termo. Então vamos lá, ó. O inverso, 1 sobre a média, uma soma dividido pelo número de termos, isso é uma média. Só que não é cada termo agora, é sobre o inverso de cada termo. Então, de um modo bem rápido, para não cansar vocês, nós fizemos a conta da média harmônica na mesma situação lá do LI. E vejam, o LI, nesse caso, tinha que obter nota 20 na avaliação para ser considerado aprovado. Então, se nós pudermos colocar um grau de malvadeza entre esses três tipos de média, nós vamos ter a média simples, depois a média geométrica, é uma média pior de ser calculada, e por último, a média harmônica. Ela joga as médias sempre um pouco mais para baixo. Bom, na próxima aula, nós vamos trabalhar com média, moda e mediana, que são as nossas, em estatística, as nossas variáveis de tendência central. Até a próxima e continue aprendendo com a TV Senec.